1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler os 16 primeiros versículos. Aliás, vamos ler todo o capítulo, ele resume em 20 versículos, uma leitura desse texto. Amém? Diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a vossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Assim queremos-vos muito. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e assim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos nossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultemos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Deus abençoe, pode se assentar. Ficar mais claro aqui, porque estou vendo com dificuldade o texto aqui. Esse texto ele é bastante interessante. Eu preguei nesse texto aqui, logo que eu assumi a igreja aqui em 2012. Esse texto a pregação, né, na verdade, que eu preguei na formatura do Ramsés Júnior em 2010. E esse texto falou muito ao meu coração. Esse texto aqui é um retrato do ministério do apóstolo Paulo.
ele está mostrando aqui todo o seu trabalho, todo o seu trajeto. Ele escreve aos Tessalonicenses falando da igreja de Filipos, falando da igreja de Filipenses. E essa carta, no primeiro capítulo, ela cita alguns nomes aqui. Ela é prefaciada pelo próprio apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo. E ela é endereçada à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E aí ele introduz essa carta dizendo que ele dá sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Ele diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa adjetivos aqui muito fortes para falar dessa igreja. Ele escreve essa igreja, ele prefacia essa carta, ele próprio prefacia essa carta, ele encaminha essa igreja, e ele está falando dessa igreja. Ele diz assim: eu dou sempre graças a Deus por vós. Eu menciono vocês nas minhas orações, sem cessar. E ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. A fé dessa igreja era uma fé operante, ou seja, era uma fé com obras, né? Tiago fala muito disso, sobre fé e obras, né? Me mostra a sua fé, mas me mostra também as suas obras. Tiago trata muito isso na sua carta. E Paulo, ao escrever essa igreja, ele ora por essa igreja, porque essa igreja era uma igreja presente. E ele fala da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja enfrenta vários contra-ataques. Essa igreja é alvo de falsos mestres. Essa igreja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que é alvo de falsos ensinos. Todavia, essa igreja era uma igreja com uma fé operante. Era uma igreja com uma fé estabelecida. E por isso, talvez essa saudação, quando ele fala da graça e paz, essa igreja era uma igreja extremamente doutrinada. Essa igreja era uma igreja que conhecia os princípios estabelecidos por Deus. Paulo escreve essa igreja, ele ensina essa igreja, ele prepara essa igreja. E agora ele escreve aqui falando do ministério dele, diz assim: porque vós, irmãos, não sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo prega o evangelho nunca é pregado diante de muita paz. Quando há muita paz, é sinal de que alguma reviravolta vai acontecer. Você pode ler a Bíblia, isso aqui está sempre presente. A igreja passou sempre por entraves, sempre por dificuldades. A gente olha para a igreja hoje estabelecida e nós não podemos esquecer das bases, das raízes da igreja. Quando os apóstolos morrem, depois da morte dos apóstolos, o pastor Júnior ministrou aqui recentemente e nos falou que João foi o último apóstolo a morrer, morreu com mais de 90 anos, e morreu de morte natural. Os demais morreram de mortes trágicas, de mortes difíceis. E aí ficaram os que são chamados de pais apostólicos, que são filhos na fé dos apóstolos. Foram ensinados por eles e treinados por eles, e eles também enfrentaram as mesmas dificuldades. O Império Romano lutando terrivelmente contra os cristãos. O Nero, Constantino e tantos outros, Domiciliano e tantos outros imperadores lutando ferozmente contra a igreja. E a igreja subsistiu a todas essas tentações. Os nossos irmãos, os cristãos, pregaram nos lugares mais difíceis. Hoje a gente tem aqui um púlpito, temos aqui uma aparelhagem de som, todo mundo está sentado tranquilamente. A igreja não se estabeleceu dessa forma, e em muitos países ela não é estabelecida dessa maneira. Eu não sei se algum de vocês já leram aquele livro, é um livro, ele tem muitos dados geográficos, chamado Interseção Mundial. Esse livro fala
é uma narrativa sobre história de missões, inclusive a Valnice Milhomens está nesse livro, o nome dela é citado nesse livro. Ela foi missionária na África durante muito tempo, e ao ler a história de missões nesse livro, ao ver os dados, a estatística, você fica impressionado. Quanta perseguição, quanta coisa difícil, quantas dificuldades os missionários, os cristãos enfrentaram, né? Aqui tem um site chamado Chamada da Meia-Noite. Dá uma entrada lá nesse site, faça uma pesquisa sobre missões. Vimalgo e tantos missionários, tantos homens que deram a vida por missões, que dão a vida por missões. Eles mostram a dificuldade da pregação, da evangelização, de anunciar o evangelho em tantos países que as portas ainda são fechadas. Há um marco chamado a Janela 10x40, que são os países que estão abaixo do nível do mar. São os países menos evangelizados do mundo. E não vai muito longe, não. Pertinho da gente aqui tem uma cidade que é considerada a cidade menos evangelizada do Brasil, Vargem Grande Paulista. Tem um seminário lá, eu estudei nesse seminário, me formei nesse seminário. Ela é a cidade menos evangelizada do Brasil. Quando eu estava no seminário, tinha um seminarista que foi fazer um trabalho com uma das igrejas. Na ocasião, eu terminei o curso em 2002, isso lá pelo ano 2000 mais ou menos. Essa igreja lá tinha uma igreja lá com 60 anos. E essa igreja tinha 60 membros. 60 anos, 60 membros. Uma das cidades mais difíceis. Aqui, pertinho da gente, aqui, ó, antes da Raposo Tavares, está o maior templo budista da América Latina. Ontem, passando por lá, eu vi ônibus e ônibus chegando e trazendo as pessoas descendo, né? O maior encontro budista da América Latina se dá ali. Vargem Grande está do lado ali de Cotia. Recentemente um pastor fez uma estatística de Cotia, a necessidade que essa cidade que está do nosso lado aqui tem de evangelização. Uma cidade enorme, com uma demanda grande de evangelização. E a gente pode perguntar assim, nossa pastor, mas é impressionante isso. O evangelho está no rádio, está na televisão, está nos meios de comunicação. Pelo Facebook dá para evangelizar, né? Pelo Instagram dá para evangelizar. Tem muitas maneiras de evangelizar. E mesmo assim é uma grande demanda da evangelização. E esse texto aqui é missiológico. Paulo está dando uma estatística do seu trabalho, do seu trabalho como pastor, como líder. E no versículo 3, ele faz aqui uma justificativa da sua pregação, dizendo: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Paulo está mostrando para essa igreja a necessidade dos meios que ele usou para a pregação do Evangelho. Paulo, primeiro, ele tem consciência aqui de que o Evangelho que ele prega é puro. O Evangelho que ele prega é puro, não há mistura. Se tem mistura, na verdade, não é Evangelho, porque o Evangelho é puro. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de Evangelho puro. Se tem mistura, deixou de ser Evangelho. Cadê o Bira? A gente estava de carro a semana retrasada, né, Bira? E mexendo lá no rádio do carro, coloquei em um programa evangélico. E o Bira deu tanta risada. Porque o pessoal mandava... tinha o tapete ungido, né, Bira? Tinha o tapete ungido, tinha o vidrinho de óleo ungido, tinha a rosa ungida, tinha o sal ungido, tinha tanta coisa ungida, que o Bira falou assim: pastor, mas não é isso que a gente aprende na igreja. E eu fiquei dando risada, né? O Bira falando, ele ouvindo e falando, e comentando, e eu dando risada. Irmãos, há uma mistura no evangelho, há uma mistura para atrair as pessoas, para o evangelho ficar mais interessante, mais atraente. Quando pastor em Sorocaba, um dia eu procurei uma igreja bonita, uma igreja bem próxima à nossa igreja. Aquela igreja foi fundada por missionários americanos,
e eles estavam tendo lá um campeonato na igreja, tinha uma quadra enorme ao lado da igreja, um terreno enorme, invejável, um templo muito bem feito. E eu fui lá, uma criança, vizinho da igreja, do lado da nossa igreja, foi atropelado, um caminhão passou em cima da criança, e a mãe da criança era membro daquela igreja. Eu fui lá participar do funeral, e conversando com o pastor lá, por uma noite, lá, um dado horário da noite, a gente conversando, eu falei para ele assim: pastor, a gente podia marcar um trabalho de jovens aí juntos. Nós tínhamos um grupo grande de jovens, a gente podia marcar um trabalho de jovens, fazer uma festividade junto. Ele diz assim: pastor, aqui é o seguinte, nós temos uma regra aqui, todo mundo que vier de outra igreja aqui, a hora que a gente apresentar, a gente já fala: nós queremos você aqui para nos visitar, para participar com a gente do culto, mas o nosso objetivo aqui é ganhar gente que não é crente. Na apresentação ele disse que já dizia isso. Ele disse assim: o segundo aspecto nosso é o seguinte, pastor, eu não deixo as minhas ovelhas sair daqui para visitar ninguém. Nós não nos relacionamos com nenhuma igreja. Sorocaba é uma cidade de 600 mil habitantes. Ele falando para mim, ele disse para mim quantas igrejas tinha em Sorocaba, aqui tem quantos cristãos, ele falando para mim a estatística. Nós não nos relacionamos com ninguém. E aí ele tapou a minha boca, não tinha mais o que falar. Aí, muito curioso, eu só perguntei para ele assim: mas qual o motivo, pastor? E aí ele disse assim para mim: porque nós pregamos o evangelho verdadeiro, genuíno, e nós não queremos que as nossas ovelhas vão comer coisa estragada, ruim por aí, não. Nossa, chamou o nosso alimento lá de estragado, né? Lógico, né? Não vou porque vai... que as pessoas comendo alimento estragado todos os dias. Você pode sentar na sua casa, ligar a televisão, ligar o seu rádio e comer alimento estragado o tempo todo. Nós podemos estar nos estudos da nossa caminhada cristã todos os dias. E o que Paulo está ensinando, falando para essa igreja, que o evangelho que ele estava pregando era o evangelho de Cristo. Ele diz: a minha pregação, o evangelho que eu estou pregando, ele não procede de engano. A nossa exortação não procede de engano. Ela não procede de impureza. Ela não se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Então, a primeira coisa que devemos destacar nesse texto, qual era a mensagem do ministério de Paulo? Qual era a mensagem que Paulo e essa igreja, a igreja por ele cuidada, pregava? Pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não estamos autorizados a pregar outra coisa que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Pode ter coisas interessantes, pode ser coisas atraentes, a gente pode mudar o jeito do culto, a gente pode mudar tudo, mas se tudo que for pregado não for evangelho, nós estamos pregando qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus. A gente pode criar N maneiras de fazer o culto. A gente pode mudar a maneira do culto, nós não podemos mudar, pode mudar a fórmula, só não pode mudar o conteúdo. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. A mensagem que pregamos, ela não procede de engano. A nossa mensagem, ele fala no versículo, lá no primeiro capítulo, no versículo 2, recordando-vos diante de nosso Senhor, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho genuíno gera firmeza na fé. Paulo escreve e diz que não são as tribulações, não é altura, não é profundidade, não é qualquer outra criatura, e aí ele resume dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus. Você já parou para pensar quantas lutas você enfrentou na sua caminhada cristã, no início da sua fé até agora? Quantas provações, quantas lutas nós já enfrentamos? Por que nós não voltamos para trás? Por que nós não desistimos? Vontade dá às vezes. Por que nós não voltamos? Porque a nossa fé está estabelecida, está firmada em Cristo Jesus. Então, qual é a mensagem que a igreja precisa pregar? A igreja precisa pregar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tem consciência, e ele, na verdade, defende que ele prega o evangelho puro.
O apóstolo reafirma a veracidade da sua mensagem quando ele diz: a nossa exortação não procede de engano. A gente não vai enganar ninguém, a gente não vai criar nenhuma metodologia para enganar as pessoas. Tem muita coisa sendo pregada e ensinada que não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus exige renúncia. Qual é o principal ponto do Evangelho? Quem não negar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Eu estou estudando o texto do Lucas capítulo 10, o texto do bom samaritano, e lá é uma narrativa de um personagem que é interessante. É muito interessante o que ele fala lá. O que o camarada lá, quando ele faz a pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele é chamado lá no texto de intérprete da lei. E é muito engraçado. Ele sabia tudo da religião. Ele sabia até sobre Deus. Mas ele não sabia o que fazer com o seu próximo. Dentro do texto você encontra uma parábola. E Jesus, assim, certo homem descia para Jerusalém. E quando esse homem descia para Jerusalém, ele foi pego por salteadores. Bateram, machucaram, derrubaram esse homem, ele ficou ferido. Passou o sacerdote, olhou e passou de largo. Passou o levita, olhou e passou de largo. E de repente vem um samaritano, o samaritano passa, olha, vê esse homem ferido, tira a bagagem do seu animal, passa óleo nas feridas, cuida desse homem, pega esse homem, leva para uma estalagem, leva para um local, cuida desse homem, fica até o dia seguinte, e no dia seguinte ele diz para o dono da hospedagem: ó, continue cuidando dele, possivelmente ele ainda não estava restabelecido para voltar à sua casa, cuide dele. Ele tira o dinheiro do bolso, paga aquele cidadão e diz assim: ó, eu vou e na volta eu passo por aqui, se passar da conta do valor que eu estou te dando, na volta eu pago. Esse intérprete da lei sabia tudo sobre Deus, porque ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus usa para falar com esse homem? Ele usa o Velho Testamento, e o homem responde exatamente dentro dos princípios do Antigo Testamento, mas isso não adiantava nada. O principal era... E há uma distinção, nós precisamos ter cuidado disso quando nós falamos de próximo. O meu próximo pode ser o meu próximo ou ele pode ser o outro. Quando ele é o meu próximo e quando ele é o outro. Por exemplo, se eu estiver passando no trânsito, eu estou andando com o meu carro no trânsito e eu sou cristão, e alguém pede uma passagem para mim e eu falo: você vai ficar atrás de mim, vai me acompanhar até onde eu sair. Esse camarada, na verdade, ele não é o meu próximo, ele é o outro. O meu próximo é quando eu tenho uma boa cidadania, eu saio, afasto e deixo ele passar. E olhando para esse texto e pensando nisso, eu falei comigo mesmo, na maioria das vezes eu trato o cara que está atrás como o outro. Nós tratamos as pessoas da fé, os nossos irmãos, da nossa família, como o outro às vezes. Nós não tratamos como o próximo. No texto do capítulo 10 de Lucas, sabe o que é o próximo? O próximo é aquele que você para, dá atenção, estende a mão, cuida dele, paga a conta dele se necessário for. Você está com ele, você caminha com ele, você serve ele. E eu usei essa linguagem hoje na escola bíblica dominical. O maior modelo, exemplo disso é Jesus. Ele pega os discípulos, reúne os discípulos e começa a lavar os pés de todo mundo. Pedro diz assim: Senhor, os meus não. Não é ruim a resposta de Pedro. Ele sabe que ele é servo, que Jesus é Senhor. Ele diz: não é justo o meu Senhor lavar os meus pés. Mas a resposta de Pedro não está dentro do contexto do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, o maior, é o que serve, é o que lava os pés, é aquele que não se assenta à mesa para ser servido, mas ele está disposto a servir, a abençoar. Eu pergunto para vocês: os nossos cultos a gente serve? Sim ou não? A gente serve quando a gente entra no culto, desde o louvor até a palavra, isso fere a gente, isso machuca o nosso ego, e a gente volta para casa dizendo assim: eu tenho que mudar mesmo, porque crente é assim, crente vive desse jeito, crente não pode viver do jeito que eu estou vivendo, isso não é vida de crente, isso não é vida de cristão.
Então, nem sempre o nosso culto é culto a Deus. E Paulo está falando exatamente isso, irmãos. Eu preguei o evangelho, não te engano, eu não enganei vocês. Não tinha isca. Ele usa uma palavra aqui que me fugiu agora na minha memória. Eu tenho uma Bíblia que eu vou anotando tudo, eu não estou com ela aqui hoje. Essa palavra dolo no grego, ela é muito forte. Essa palavra, eu esqueci o nome do termo no original, mas é como se você pegar a pessoa, colocar uma... Sabe o que você... Quando você vai pescar, o que você faz para pegar o peixe? Você põe isca. A isca o que é? A isca é para enganar o peixe. Ele vai comer o que você coloca lá e, na verdade, ele é fisgado, não é isso? Esse termo que Paulo usa aqui, dolo, é essa palavra. Eu não preguei o evangelho com isca, eu não enganei ninguém, não. Eu preguei o evangelho verdadeiro, genuíno. Vocês ficaram aqui porque vocês quiseram, o evangelho era puro, era verdadeiro, é o evangelho de Jesus. Nós temos, às vezes, um evangelho que massageia o nosso ego, que fala que a gente é bom quando a gente é ruim, que fala que a gente está indo para o céu quando a nossa atitude é caminhando para o inferno. Paulo ensina um evangelho genuíno e verdadeiro. E nos nossos dias está difícil de encontrar evangelho puro, irmãos. Está cheio de engano por aí. Está cheio de coisa por aí que é só para enganar o povo. É no dia do juízo final que a gente vai ver quem pregou o evangelho verdadeiro. E Jesus vai dizer, vai aparecer muita gente naquele dia dizendo, Senhor, no seu nome eu curei, eu fiz milagres, eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, malditos, eu não te conheço. Então é muito interessante quando a gente olha para as Escrituras, e ela não é só informação para a gente, ela é o poder de Deus, ela é o que transforma a nossa vida, ela é o diferencial na nossa vida, é o que muda a nossa vida. E evangelho dói, evangelho machuca. O dia que você vem no culto e que Deus dá um desfrega na gente, e a gente volta para casa inconformado, esse dia o evangelho mexeu com a gente, esse dia Jesus trabalhou na nossa vida. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem do reverendo Ariovaldo Ramos, e ele falou uma coisa muito interessante. Aliás, desculpe-me, o pastor lá do Rio de Janeiro, da ONG lá, o Antônio Carlos, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que o Freud, o pai da psicanálise, ele disse o seguinte, que a maior maldade do cristianismo é pedir que o homem faça o que está no campo do impossível. E aí Freud disse assim, sabe qual é a maior maldade do cristianismo? É o cristianismo pedir para o homem amar o seu próximo, porque amar o seu próximo está no campo do impossível. Freud disse isso. Mas Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. E pregar evangelho verdadeiro significa amar as ovelhas, amar a igreja, amar o povo. É ter respeito pelo povo, pregar o evangelho verdadeiro, pregar o evangelho genuíno. O evangelho que não faz curvas. A música do grupo Logos diz exatamente isso. O evangelho ele é tão puro como a água que eu bebi. Você olha para esse copo aqui e é puro a água. Ele diz assim, o evangelho é tão puro como a água que eu bebi. Ele não se negocia. Não dá para negociá-lo. Não dá para fazer um cambalacho com o evangelho. Paulo disse, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o evangelho está te transformando? Insista com ele, o evangelho está te transformando? Você está um funcionário melhor? Você está um patrão melhor? Um esposo melhor, um filho melhor? Uma filha melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor? Você está melhor? O evangelho é o poder de Deus, irmãos. É impossível olhar para o evangelho na nossa vida se o evangelho não mexe com a gente. Isso que Freud falou aqui não é mentira, não. Ele não fala mentira, não. O cristianismo pede para a gente coisa que é impossível a nós homens. Às vezes eu olho para alguém, eu tenho mais raiva dele do que vontade de amá-lo. Mas o meu desafio é amá-lo. Irmãos, tem gente difícil de amar na igreja. Tem gente difícil de caminhar com ele. Tem gente difícil de você continuar com ele. Mas o meu desafio é amá-lo. O meu desafio é estar junto com ele. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, a mensagem do meu ministério, a minha mensagem não é qualquer mensagem.
Não tinha dolo, não era para engano, ela não partia de engano. Ele diz assim: a sua mensagem é caracterizada pelo amor de Deus. Você pensa que Jesus não teve vontades humanas na sua carne, enquanto homem aqui? Mas ele decidiu obedecer ao Pai. Ele decidiu se submeter à vontade do Pai. Então, assim, tem coisas que é difícil da nossa fé, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada difícil. E aí ele fala de uma outra coisa interessante nesse contexto, versículo 3 do capítulo 2. Virei a minha página aqui, estou em outro texto. Deixa eu voltar aqui para o texto. Senão eu vou ler para vocês um texto que não tem nada a ver. Versículo 3 do capítulo 2. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Olha o termo que ele usa aqui. Paulo disse: eu não usei de linguagem de bajulação. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Ele coloca o próprio Deus como testemunha. Ele diz: é Deus quem é testemunha. Deus pode assinar embaixo do que eu estou dizendo. Outro dia eu fui pregar em uma das nossas igrejas. E eu fiquei assim, o dia que a Sônia não pode ir comigo, eu levo alguém. Liguei para o meu irmão, para o Enésio, falei: Necão, vou pregar em uma igreja, você vai comigo. Tá bom. Passei lá, peguei, ele foi comigo. Terminei de pregar, veio um grupo conversar comigo. Eu falei de missões, falei do projeto da África e tal. Falei que a igreja precisa fazer missões. No final do culto vieram algumas pessoas conversar comigo. Veio uma pessoa e disse assim para mim: puxa, que bom, pastor. Que bom que a gente ouviu uma palavra muito boa hoje. A gente não sabe quando nós vamos voltar a ouvir uma outra palavra. Porque a mulher do fluxo de sangue aqui na nossa igreja já foi curada de novo. Eu falei: mas que desrespeito ao pastor, que coisa absurda. E aí eu falei para um dos líderes da igreja. Falou: teve uma pessoa assim, descrevi a pessoa, eu falei: eu terminei de pregar, a pessoa insatisfeita disse isso. Irmãos, às vezes nós ouvimos o evangelho que transforma, que liberta, que muda a nossa vida, que é capaz de nos mudar, e nós estamos insatisfeitos de ouvi-lo. E Paulo está dizendo aqui: a minha mensagem, a minha pregação não é uma pregação de bajulação. O apóstolo vivia uma vida pura, uma vida habilitada para a pregação. Ele deixa claro que o motivo pelo qual ele realizava seu ministério, sua exortação, não procedia de impureza. O pensamento aqui não se refere à impureza física ou ritual. Não eram os ritos que o judeu tinha que fazer para prestar o culto. Não é nada disso que ele está falando. Mas sim da impureza moral. Ele disse: o evangelho que nós pregamos não é um evangelho desmoralizado. O evangelho às vezes está desmoralizado na boca das pessoas. As pessoas desmoralizam o evangelho por causa dos pregadores, por causa do mau testemunho. O evangelho de Jesus precisa ser ouvido pelas pessoas, e as pessoas devem ouvir o evangelho e soar ao seu ouvido, ao seu coração, e dizer: esse evangelho é capaz de mudar a minha vida, de transformar a minha vida. Esse evangelho é capaz de mudar o meu coração. Ou seja, ele afirma que seus motivos são puros diante de Deus e dos homens. Há pregadores que pregam até a mensagem errada com a motivação errada. Outros pregam a mensagem certa, às vezes com a motivação errada. O que Paulo está dizendo é assim: a minha motivação era pregar o evangelho. É evangelho e nada mais. Amém? Se nós nos preocuparmos em pregar o evangelho, o resto a gente pode deixar com Deus, que ele se responsabiliza em fazer. Amém? Eu comentei hoje na Escola Bíblica Dominical, ontem foi o aniversário da Dona Lourdes, de 85 anos. E os filhos marcaram uma reunião com a família, e aí cada um tinha que levar uma foto. Aí a Sônia levou uma foto do nosso casamento. Aí eu fiquei olhando para a Dona Lourdes na foto do casamento, né? Olhando para a família dela. O Jair era pequenininho, tinha acho 14 anos, né? E todos eles ali, o Jair escoradinho na mesa assim. Aí você olha agora, 32 anos depois, você olha a família, aquele monte de filho, neto, bisneto,
Aí ela foi tirando foto com os filhos, depois com o genro, depois com as noras, depois com o neto, depois com o bisneto. Eu falei, não vai parar. Aí tinha um tataraneto. Ela tirou ainda foto com um tataraneto. E aí eu estava no cantinho lá, e eu no cantinho comecei a chorar, sabe por quê? Porque eu me lembro quando a dona Lourdes veio para a igreja, quando eles vieram para a igreja, quando meu sogro tinha acabado de se converter, entregue ao pecado, a Satanás, entregue ao espiritismo, corpo todo queimado, batizado, meia-noite em alto mar, o corpo todo queimado de charuto. E aí a gente olha agora, o evangelho chegou na família, foi entrando no coração das pessoas, e aqueles que não estão no evangelho conhecem o evangelho, sabem o que é o evangelho, testemunham sobre o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não pode ser informação para a gente. O evangelho entrou na minha família, na sua família, ele fez coisas extraordinárias. O presbítero Marcos, um dia nós sentamos e ele compartilhou comigo a transformação. Marcos veio do espiritismo, envolvido com o espiritismo, com feitiçaria. Deus entrou na vida do Marcos, mudou a vida do Marcos. É impossível a gente olhar para trás e não ver mudanças e transformações na nossa casa, na nossa família, porque o evangelho é o poder de Deus. Nós fomos alcançados pelo evangelho, nós fomos alcançados pela palavra que muda a nossa vida, nós fomos alcançados pela palavra que transforma. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós somos diferentes um do outro, mas o poder de Deus está no evangelho, não em quem prega, não em nós. O evangelho é o poder de Deus. Se pregarmos o evangelho, Deus se responsabiliza de fazer o resto. Paulo olha para um determinado grupo de cristãos e fala assim: vocês começaram bem, quem impediu vocês de continuar a prosseguir? Vocês estavam caminhando tão bem na fé, quem impediu vocês? Há inúmeras coisas que nos impedem. Uma das coisas que nos impede na nossa caminhada é o falso ensino do evangelho. O evangelho tem que ser ensinado com verdade, com princípios estabelecidos na palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Senta com o Douglas ali e conversa um pouquinho sobre a história da família dele. O tio que faleceu faz pouco tempo, 100 e poucos anos, pastor presbiteriano. O avô que era pastor e a história da família. O evangelho entra nas famílias, eles mudam. Pode ficar alguém na nossa família sem se converter? Pode. Mas o camarada não consegue nem enganar. Porque mesmo não sendo crente, ele chega no lugar, as pessoas vão perguntar: você é crente? Porque o convívio dele com o crente deixa ele parecido com o crente. É interessante isso. O camarada não é crente, mas ele fica parecido. O evangelho é o poder de Deus, ele transforma, ele muda. Amém? O evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos ser referência para as pessoas. Eu tenho uma prima que o meu tio faleceu. Ela tinha acho que 2 ou 3 dias de nascido, o irmão do meu pai. Faleceu aqui em São Paulo, eles moravam aqui. Aí a minha tia ficou viúva, foi embora para Minas, criou os 3 filhos caçulas lá. E essa menina outro dia mandou uma mensagem para mim. Mandou uma mensagem para mim assim: primo, eu queria ir para São Paulo. Eu pedi oração por ela. 2 anos atrás, o marido dela sofreu um acidente e faleceu. Ela é bem novinha, acho que vai fazer 30 anos de idade. 2 filhos pequenininhos. Eu queria ir para São Paulo. E aí ela estudou lá, se formou recentemente na Universidade Federal lá de Minas. Falou: eu queria tentar a vida em São Paulo. E a irmã dela, já do primeiro casamento do meu tio, já é cristã. Aí eu encontrei com ela outro dia, ela queria conversar comigo. E ela falou assim para mim: a minha irmã está querendo ir para São Paulo. E ela falou que ela gosta muito quando você conversa de Deus com ela. Ela tá assim, ela tem você como referencial, ela quer vir para cá. E eu olhei assim, a minha prima chorando, eu falei: isso não é outra coisa. Isso é resposta de oração do meu pai. Como meu pai orava para Deus salvar a sua família. Meu pai chegava, quando ia de Minas, daqui para Minas, chegava lá, o pai dessa menina falava assim: cuidado que esse aí agora virou quebra-santo, viu? Esse aí agora é quebra-santo. Lá em Minas, lá no nortão de Minas, crente eles chamavam de quebra-santo, diz que era quebrador de santo, né? Então ele falava: Antônio agora virou quebra-santo. E aí eu estava pensando: como eu queria que o meu tio estivesse vivo, para ele saber que a filha dele está com o coração sedento, desejoso de Deus. Esse meu tio era o meu padrinho. E eu me lembro que eu ia viajar com o pastor Walter, nós trabalhávamos na mesma empresa, e nós íamos fazer um serviço no sul de Minas. Meu tio estava muito mal no hospital, desenganado, com meningite, tuberculose, uma situação, ele trabalhava na Cobrasma, trabalhava em caloria, e saiu de férias, foi viajar,
contraiu uma meningite, meu tio nas últimas. E eu fui a última pessoa que entrei na UTI para conversar com ele. Ele havia me crismado na época do catolicismo. Eu chamava ele de padrinho. Eu falei: padrinho, eu queria orar com o senhor, mas eu queria falar para o senhor não quer aceitar Jesus como Salvador? Quando a gente parte dessa vida para outra, se a gente tem o nosso encontro pessoal com Jesus, do lado de lá é melhor, com ele é melhor. E as lágrimas descendo no rosto do meu tio, assim, eu falei: se o senhor quer fazer isso, aperta a minha mão. E ele apertou a minha mão com a pouca força que ele tinha. E as lágrimas descendo, eu orei, fiz confissão com ele, orei com ele, viajei. No outro dia ele faleceu. Agora eu fico maravilhado, as duas filhas mais velhas aceitaram a Jesus, estão servindo a Cristo. Agora a outra filha está desejosa para vir, e ela está impactada, porque o Evangelho é o poder de Deus. Deus pode nos usar, nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pela nossa casa. Deus pode mudar a nossa família. Deus pode mudar a história da nossa família. Há demônios, há principados, há potestades que entram nas famílias e trabalham nas famílias, destroem as famílias, roubam os sonhos das famílias. Mas o Evangelho de Jesus, ele é poderoso. E o Evangelho poderoso, ele é transformador para mudar a vida das pessoas. E o que Paulo está dizendo é esse: o motivo da minha pregação, a minha pregação, o meu ministério se justifica, não é pela impureza, é pela pureza do Evangelho. O Evangelho é puro, ele é claro, como a água que a gente toma todos os dias. Terceira e última coisa, concluindo: o seu método de pregação, ele diz, ele não se baseia em dolo, ou seja, não tem isca, não tem uma montagem. A gente não tem testemunho forjado, não tem nada disso. O que as pessoas contarem foi porque Deus fez mesmo. É porque o Evangelho fez. Amém? Todos nós temos uma história maravilhosa a ser contada. Ele não emprega métodos desonestos, a fim de que as pessoas acreditassem na sua mensagem, sem entrar em área que não é minha, mas é exatamente isso. O termo diz exatamente isso. Ele está defendendo que ele não pegava as pessoas com armadilha. Dolo significa exatamente fazer armadilha. Se eu não montei arapuca, né? Armadilha para pegar ninguém. As pessoas vieram porque foram atraídas pelo Evangelho. Amém? Você já viu aquelas pessoas duras, bravas? Você olha para o camarada, até se arrepia de medo de olhar. Aí ele começa a ouvir o Evangelho, Deus fala, o coração do cabra quebra, e você olha aquele bom menzarrão chorando, quebrado. Conta-se a história de um homem que chamava-se João Alves. E ele detestava crente. Por incrível que pareça, tinha um terreno perto da sua casa. Quem comprou? Uma igreja evangélica. Montaram uma igreja perto da casa dele. Todo culto. E a mulher do João Alves ouviu a pregação e foi para a igreja com a família, com os filhos, aceitaram Jesus. Aí esse homem duro, peixeira na mão, e saía na porta da igreja, fazia o barulho, e o pastor ficava com medo, todo mundo com medo. Um dia um irmãozinho simples da igreja, gostava de cantar, mas cantava desafinado, chegou, pegou o microfone e tal, deu as notas lá para o Jonas e tal, o Jonas deu as notas, ele começou a cantar. E aí o camarada começou a cantar: manso e suave, Jesus está chamando. E o camarada deitado na rede, a peixeira do lado, se passar da hora eu vou de facão na igreja. E o irmãozinho cantou a primeira estrofe, repetiu, cantou de novo, e o camarada na rede entendeu, cantando assim: amansa João Alves, Jesus está chamando. Parece que falou meu nome. Aí o irmãozinho volta lá na estrofe de novo. E ele entende lá: amansa João Alves, Jesus está chamando. Ele joga a peixeira, falou: vou lá na igreja ver o que esses crentes estão fazendo lá. Chega na igreja, olha os filhos sentadinhos do lado da esposa. Ele entra, o pregador, depois do irmãozinho cantar, o camarada pega a palavra para pregar, ele entra, Deus fala com ele. E o João Alves, bravo para valer, na hora que faz o apelo, está com as duas mãos levantadas. Porque o Espírito Santo fez soar nos ouvidos dele: amansa João Alves, Jesus está chamando.
Amém? Quando o evangelho não é engano, é verdadeiro, as pessoas são atraídas pelo evangelho. Nós às vezes falamos, a gente não vê mais ninguém aceitar Jesus na igreja. A gente não vê mais as pessoas serem curadas. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos. Teve culto que você já saiu de casa chorando para vir para a igreja no passado. Foi ou não foi? Porque a gente vinha desejoso, vinha querendo. A gente nem sabia quem ia pregar. Quem pregava, às vezes... Mas a gente entrava, chegava e Deus falava. A palavra tocava no coração. Milagres aconteciam. Amém, irmãos? Amém? Então Paulo está falando aqui do método do seu ministério. A salvação não se dá por uma argumentação humana. Não são as minhas argumentações que convencem o pecador. O que convence o pecador é o evangelho de Jesus. Amém? William Hendrickson, ele diz que o mundo daqueles dias, dos dias de Paulo, estava saturado de filósofos, iluministas, feiticeiros, charlatões e trapaceiros ambulantes. Olha o contexto que Paulo estava pregando o evangelho. Quando ele chega na cidade, tem um monte de altar, e aí ele olha lá, tem um altar lá e tem uma plaquinha, tinha nome de tudo quanto é Deus. E lá estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Paulo falou, opa, é hoje. É no nome desse Deus que eu vou pregar. E ele pregou no nome do Deus desconhecido. E os atenienses, as pessoas que ali estavam, se renderam a Cristo Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém? Coloque-se em pé. Aleluia. O apóstolo Paulo não era um charlatão, não era um embusteiro. Como ele jamais negociou a mensagem da cruz. Eu quero concluir fazendo essa pergunta para você. Em que tem se baseado a nossa mensagem, a nossa pregação? Você tem pregado? Pregar não é só esse ato que eu estou fazendo aqui de vir ao púlpito e pregar. A gente pode pregar o dia todo, o tempo todo, todos os dias da semana a gente pode pregar. Deus sempre nos dá a oportunidade. E a última coisa que Paulo fala está no versículo 6. Não há arrogância na vida cristã, no ministério. Ele diz assim, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Paulo era um pastor que não queria glória humana. Glória humana não atraiu o apóstolo Paulo. Amém? Diga, a glória humana não pode me atrair. Diga comigo, se tem alguém que é estrela nesse lugar, de Jesus, amém? As pessoas devem olhar para nós e o brilho dele está em nós, mas a estrela maior é Jesus, aleluia, ele quem brilha, ele que é Senhor sobre todas as coisas. Levante as suas mãos para os céus, vamos encerrar adorando a Deus.